Bom dia, pessoal! Vão adentrando esse espaço do Chimarrão da Consciência, hoje com a presença do Rodrigo e do Douglas, e o que mais é possível. Antes de eu chamar eles para adentrar o palco do Chimarrão da Consciência, eu espero que vocês vão mandando esse aviãozinho e chamando a galera para receber essa contribuição grandiosa. E o que é que são essas entidades? Como elas podem contribuir com a vida de vocês? Então vamos lá, espero que vocês mandem muito aviãozinho, chamando o pessoal, que daqui a alguns minutos eu vou chamar eles para adentrar o palco. Mas antes, pessoal, manda o coraçãozinho e manda esse aviãozinho, chamam a galera. Vamos lá, pessoal, vamos ser a contribuição que verdadeiramente podemos ser para o mundo, para as pessoas. Conectem com os corpos aí que escolhem receber essa contribuição. Vamos lá, pessoal. Chamando a galera aí para adentrar esse espaço. Vamos lá, mandando o aviãozinho. Que contribuição podemos ser e receber hoje, nesse domingo? Quem mais vai escolher receber essa contribuição? Vamos lá, pessoal. Quem escolhe? Vamos se conectando com essa energia para perceber, saber, receber, reconhecer. Realmente somos. E com vocês. Tchan, tcharam. Olá, o Rodrigo já está chegando. Boa tarde! Boa tarde, pessoal. Que mais é possível Sim. receber essa contribuição sua hoje, nesse domingo? E hoje nós vamos falar de algo bem que algumas pessoas têm medo, hein? Então vamos lá, manda um aviãozinho, chamam o pessoal, conecte com a galera. Quanto mais pessoas se conectarem a essa energia e receber essa contribuição, uau, olha só quanta contribuição a gente pode ser para as entidades, E para vocês, gente. para a gente, para as outras pessoas que estão aqui, que podem receber essa contribuição, que às vezes estão lá em casa, desconectada de alguma coisa, e vão receber essa contribuição e dizer, nossa, eu nunca pensei sobre isso antes, e agora eu posso incluir na minha vida e mudar alguma coisa, alguma situação que não está legal. Exato. Então, Douglas, seja bem-vindo e novamente peço que você se apresente para o Chimarrão da Consciência. Então, eu sou o Douglas Rodrigues, o Rodrigo Dantas! Ele está terminando de almoçar. E o Rodrigo Dantas, que já está chegando aqui, a gente trabalha na nossa empresa, Os Meninos da Consciência, né? A gente trabalha com vários cursos de várias ferramentas, mas hoje especificamente a gente vai estar falando aí de Access Consciousness, e a gente trabalha com as ferramentas, então, de falando com as entidades, que é uma especialidade dentro do Access, onde empodera você a descobrir um pouco mais sobre esse mundo invisível e que a gente não é palpável, mas que muitas vezes está o tempo todo batendo a nossa porta, chamando a nossa atenção, e para que você possa, então, receber contribuição e ser contribuição para elas, né? Então, muitas vezes, quando fala entidades, as pessoas já vão para trás, ficam com medo, e então, existe entidade. Vamos primeiro explicar o que é entidade, né? Tudo aquilo que pode ser definido é considerado uma entidade. Então, essa agenda, ela é uma entidade. Essa caneta, ela é uma entidade. Meu chimarrão, ele também é uma entidade. Tudo isso tem uma consciência. E agora, especificamente hoje, nós vamos falar das entidades que tiveram já um corpo e que hoje não tem mais. E muitas dessas entidades que não têm mais um corpo, elas acham que ainda estão dentro de um corpo. E elas continuam vivendo como se estivesse ali. Elas ficam presas no tempo e elas estão ali esperando receber muitas vezes a contribuição. Muitas pessoas sentem dores no corpo e muitas vezes essas dores são entidades tentando se comunicar com as pessoas, né? E a pessoa acaba manifestando uma dor que é uma tentativa de comunicação. Então, quando você começa a ter mais facilidade, ter mais consciência em como você pode se comunicar com as entidades, mais fácil fica a sua vida. Então, muitas vezes, quando eu sentia
Um aperto. Oi, gente, cheguei. Eu senti um Olá! aperto no meu peito e era algo assim, nossa, que desconforto. E eu fazia a quem pertence isso. Eu devolvia ao remetente. Eu fazia os enunciados aclaradores. E nada, não saía. Não resolvia. Aí quando eu fiz o meu primeiro curso de falando com as entidades, foi quando, no meio do curso, tem uma parte que a gente fala assim, né? As entidades não se comunicam com você da mesma maneira que nós nos comunicamos. Como o nosso corpo tem menos barreira com as entidades, porque quando a gente está acordado na vigília, a gente tem muita barreira, medo, e a gente afasta e não se permite perceber elas, porque não ensinaram a gente a perceber elas. E aí, o que acontece? Elas vêm através do seu corpo. Elas vão tocar no seu corpo, elas vão chamar a sua atenção através de uma manifestação no seu corpo. Então, muitas dores que as pessoas sentem são as entidades chamando a atenção delas para que elas possam olhar para aquilo. Então, quando a pessoa vem para o curso falando com as entidades, a gente empodera esse lugar que não é escolhidos, especiais, não. Todo mundo tem a habilidade de se comunicar com as entidades. Porque se comunicar com as entidades é uma comunicação através de consciência com consciência. Não é uma comunicação... Tem pessoas que têm clarividência e elas vão ver realmente uma entidade. Eu mesmo não vejo elas, mas eu sei que elas estão ali. Eu percebo elas. E esse é o músculo que a gente vai treinando. E é muito legal, porque quando você começa a ir para esse lugar de não ter julgamento ou ponto de vista sobre as entidades, elas podem contribuir muito para a sua vida. Uma vez eu estava indo aí para o Rio Grande do Sul, eu estava indo em Bagé, dar curso, e aí eu olhei assim para as inscrições das classes que eu ia dar, tipo, tinha 1, 2, 3, eu ia dar umas 6, 7 classes. E aí eu chamei, né, a entidade da classe que eu iria para lá e também perguntei para a cidade, você quer que eu vá para aí? E aí sim, a resposta foi sim. Eu falei, então eu vou, a passagem já está comprada mesmo. E aí a Nássara, ela me buscou em Pelotas. Ela me pegou em Pelotas e nesse caminho que a gente foi até Bagé, eu fui facilitando as entidades lá de Bagé. Então a gente pode fazer uma facilitação à distância, você não precisa estar lá. E eu falei, olha, quais são as entidades daí de Bagé que escolhem receber a minha contribuição para que eu possa facilitar vocês e eu também escolho receber uma contribuição. Já que eu estou indo para aí, eu queria que vocês contribuíssem para que eu pudesse, então, dar os cursos que eu já estou me deslocando para estar aqui. E eu passei a viagem ali de 1 hora e pouco, facilitando as entidades, percebendo, movimentando energia, e foi incrível. Algo que, tipo, tinha, vamos dizer, a gente ia faturar ali meio que 10 mil só, aquilo foi para 80, assim, sabe? Em coisa de ter facilitado 1 hora, ela trouxe tanta gente para uma palestra gratuita que eu ia dar, e lá as pessoas puderam se conectar com as classes, com a energia e fazer. Então, é um lugar onde você pode receber muita contribuição das entidades, né? Só que a gente tem tanto ponto de vista que a gente não se permite receber. A gente fica afastando, não, não, não. Então, a Shannon O'Hara, que é a criadora dessa classe, o que ela diz? Os líderes do futuro são aqueles que conversam com as entidades. Porque as entidades, elas não vivem o tempo linear igual a gente vive presente, passado, futuro. Elas estão num lugar de sem espaço. Então, elas acessam o futuro, elas acessam o passado e elas trazem informação para você. Então, a pessoa que estiver conectado com entidades e saber se comunicar, ela é esse lugar onde ela vai criar sempre coisas à frente do tempo. Porque ela vai estar sempre recebendo muita contribuição. Então, uau, gente. Oi, gente, cheguei. Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Então, legal. Olha só, galera, que contribuição legal essa, né? Vocês estão gostando dessa contribuição? Então, manda um aviãozinho pro pessoal para eles se conectarem a isso. Manda um coraçãozinho. Convide a galera para adentrar esse espaço. E olha só, como que vocês se conectam com essa entidade que vocês agora podem estar percebendo nesse campo? Muitas vezes, como o Rodrigo fala, né, Douglas? Nossa, eu vejo coisas, né? Eu tenho medo de acordar à noite e, tô percebendo alguma coisa aqui, né? E no início, logo quando eu fiz o primeiro curso, as primeiras sensações para mim à noite eram pavorosas, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa conversa, esse diálogo, né? Porque nada mais é, né, que um ser, né? Uma habilidade que a gente tem que só precisa ser desenvolvida. Isso aí. Só que a gente não vê, né? E aí, porque a gente não vê, a gente cria algumas historinhas que nos causam esse medo. E se simplesmente a gente fosse um convite para criar mais com elas,
Exato. né? E convidar elas para criar mais para nossa vida. Vocês podem estar fazendo perguntas, tá, Sim. pessoal? E a gente vai respondendo. Ô, Fran, quando eu dou essa classe, né, eu percebo assim, que é uma classe que se eu fosse dar um segundo nome para ela, eu chamaria de classe de empoderamento e inclusão. Porque eu noto assim, você acabou de falar uma das coisas grandiosas aqui. O fato da gente não estar usando os 5 órgãos do sentido para reconhecer a entidade, a gente é treinado para desacreditar. Só que lá dentro da gente, a gente sabe que aquilo existe, mas a gente gasta uma energia para provar para a gente que aquilo não existe. Então você tem que evitar aquele tipo de coisa. E uma das coisas que a gente usa como principal barreira para evitar esse mundo que está além dos 5 órgãos do sentido é o medo. Quando eu digo que tenho medo, você abriu uma parede de separação entre uma possibilidade extrasensorial. O que é extrasensorial? Extra 5 órgãos do sentido. Extra olfato, extra gustação, visão, audição e tato, né? Então a gente começa a perceber que essa classe é uma classe que inclui. Porque o fato, Einstein fala isso, né? Que toda energia, ela nunca é destruída. E o nosso corpo físico nada mais é do que uma forma condensada de energia. O fato da gente soltar o corpo físico não significa que a nossa energia morra. Não existe morte no mundo das energias. E é isso que eu percebo, que a gente é inculturado a acreditar que a vida se resume àquilo que os 5 órgãos do sentido captam. E essa classe é uma classe onde, à medida que ela vai acontecendo, vai caindo tanta ficha que você fala, meu Deus, e olha que eu achava que eu estava na consciência, olha que eu achava que eu incluía, só que quando chega nesse território, uma das coisas que mais as pessoas fazem é exclusão. Porque não querem perceber que tem alguma coisa ali, sabe? Vocês já tiveram aquela sensação de que vocês estão na sala e de repente você vê alguma coisa passando assim perto de você? Ou que você tem a sensação de que você não está sozinho? Quem nunca, gente? E todo mundo tem alguma história nessa direção, né? Isso só mostra pra gente que nós somos mais poderosos do que a gente imagina, tá bom? E quem nunca percebeu alguém chamando o seu nome? E aí você, oi, você me chamou? E aí às vezes tu tá sozinho e você escuta, né? E chama um nome, e chama duas, e chama 3. Tem alguém com você também. Às vezes você tá no lugar, nossa, mas eu tô sozinho, mas parece que tem alguém aqui. Muitos de nós já tivemos isso. E quando a gente não reconhece esse lugar, pum, é como se eu fechasse uma porta. Sim. E ali eu vi que a Paty Oliveira mandou, para quem já tem uma certa facilidade de identificar as entidades. Esse curso, acredito eu, que ajuda a melhorar a comunicação com elas. Com certeza, sim. Por isso que é conversando com as entidades. Né? Então, exatamente isso. Nesse curso, né, só para explicar para quem nunca ouviu falar dele, ele é um curso, então, do Access Consciousness. Ele tem um pré-requisito, que é o curso de barras de Access, tá? Você tem que ter feito esse pré-requisito para poder participar dessa classe. E essa classe, então, ela é dividida em partes. Ela tem uma parte onde a gente trabalha toda essa questão do medo, porque o medo é uma potência mal identificada. Se você sente muito medo das entidades, é porque você tem uma habilidade muito grande com elas e você recusa porque ninguém soube te ensinar ou explicar como lidar com essa habilidade. Porque as pessoas todas hoje que falam, quando se fala em entidades, elas vinculam muito isso à religião. E quando a gente traz você para esse curso, ele não está vinculado com nenhuma religião. Ele realmente trata de te empoderar do que existe, trazer consciência para você de que todos têm habilidade, tirar os medos que você comprou como real, do que você viu de filmes de terror, do que você viu do que não funcionava para você, e aí depois ele trabalha na parte do empoderamento, né? Porque todas as entidades, elas só querem 3 coisas com você. Elas querem ou se comunicar, elas querem que você facilite ela para elas poderem ir embora, porque elas estão presas, ou elas querem receber algo ou dar algo para você. Então, essas são as 3 coisas só que uma entidade quer com você. Todas as outras são coisas de ficção dos filmes de terror. Todas são coisas que a gente foi comprando como real. E justamente por que foi criado muito isso? Foi criado muito isso justamente para quê? Para que nós não tivéssemos acesso a elas. Porque se a gente tem acesso a elas, muito do que enfiaram na nossa cabeça para limitar, a gente não iria aceitar.
porque elas iriam trazer uma informação diferente do que essa realidade está dizendo. E isso traria um empoderamento que as pessoas não querem que a gente tenha. Exato. Depois a gente, então, nessa classe do Falando com as Entidades, a gente ainda trabalha a questão dos ancestrais, a questão de magia negra, para você entender como isso funciona, ataques psíquicos. A gente fala também sobre você começar a empoderar essa tua habilidade do perceber, saber, ser e receber das entidades. Você fazer uma conexão maior com o teu corpo, para perceber que o teu corpo ele só está te informando o que está acontecendo no seu ambiente. Então Exato. É uma comunhão bastante grande com o corpo também. E aí, dentro da classe de entidades, né, então tem pessoas que estão aqui perguntando até de pré-requisito, enfim. Tem algumas classes que não tem pré-requisito das entidades. Por acaso, eu e o Rodrigo, a gente deve estar fazendo essa live com a Fran, porque essa semana a gente começa a nossa Semana das Entidades. Então, por exemplo, hoje a gente facilita processos que são classes de 2 horas que não tem pré-requisitos de algumas especialidades, tá? Então, a gente dá uma classe que chama Limpeza de Casas de A a Z, onde você sabe os tipos de entidades que estão dentro de uma casa, você conversa com o terreno, você aprende a conversar com a consciência da casa para que você possa facilitar a casa, as entidades e o terreno. Essa classe, por exemplo, é uma classe de 2 horas, não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer, e depois do curso você ainda pode oferecer sessões de limpeza de casa para as pessoas. Então, ainda vira uma nova ferramenta de trabalho. Eu e o Rodrigo, a gente também dá uma classe que chama Entidades e Criação, onde você aprende sobre criação e como criar recebendo a contribuição das entidades. Essa também não tem pré-requisito, é uma classe de 2 horas. Então, você vai poder usar para tudo que você for criar a contribuição das entidades. A gente também tem uma outra classe que chama Entidades e Relacionamento. Será que você está se relacionando com uma entidade? Será que o seu relacionamento é uma entidade que você não reconheceu e que está travando o caminhar, ou que você tem uma comunhão dentro do seu relacionamento? Então, a gente tem essa possibilidade, então, da pessoa também aprender um pouco mais sobre a entidade e relacionamento, e as entidades que elas se relacionam que pode estar atrapalhando com que a vida dela caminhe. A gente também tem uma classe que chama Espíritos da Natureza. Ai, adoro. Essa classe se trata sobre receber. Adoro. É também uma classe de 2 horas, não tem pré-requisito, porque os espíritos da natureza são os que estão nas plantas, que estão nas árvores, que estão nas flores. Frutos, na nossa alimentação, gente, é maravilhoso. Trabalhar com os espíritos da natureza é aprender a receber sem pegar. Porque a gente está acostumado a pegar da natureza. A gente não sabe receber. E a natureza, ela é presenteadora. Então, ela está nos presenteando com aqueles frutos, com aquilo. E se a gente aprende a receber, é uma outra energia que você pode criar a partir desse lugar. Então, essas são algumas das classes de especialidades que a gente dá. Também tem entidades de dinheiro, né? Para quem quer olhar para o dinheiro e para as entidades. Então, existem várias maneiras de você olhar para as entidades. Com as classes de especialidades, talvez você pode experimentar uma dessas para ver se você gosta, e depois você pode vir para a classe de 7 dias, que são 7 telechamadas, né, de 1h30, que está liberado só até julho. Então, se você mora em outro lugar, aproveita essa oportunidade, porque a gente só vai poder dar essa classe online até julho, depois volta só presencial a partir de julho. Então, galera, vocês que acham que estão se relacionando com alguém e aí é uma entidade, como seria descobrir isso? Faz o curso, que mais é possível, né? Ó, o pessoal está perguntando, esses outros cursos fazem parte do Access? Sim, todos esses cursos são cursos do Access Consciousness. O que a gente diz? É um braço do Access, né? A Access é uma empresa muito grande, é um guarda-chuva imenso, que tem várias especialidades. Então, tem as especialidades que lidam com dinheiro, que falam com mais dinheiro, negócios, paz, e aqui tem a parte de entidades. Então, aí é como a Shannon, que é a fundadora da classe de Falando com as Entidades, ela é enteada do Gary Douglas, ela criou essa classe de especialidades para empoderar as pessoas desse mundo, porque para ela sempre foi muito fácil, e ela sempre se fez muito de errada, e ela sempre não soube lidar com isso, e quando ela começou a realmente parar e olhar para isso, foi quando ela se empoderou e mudou totalmente a vida dela, porque ela parou de ser refém e fugir disso, e olhou isso como uma habilidade, a possibilidade dela criar algo mais grandioso. E aí ela criou essas classes de especialidades para que as pessoas possam, conforme o que se identifica, ir criando mais facilidade na vida delas.
Eu adoro essa fala, gente, porque é tão poderoso que tem. A gente recebe muito aluno que vem assim com o ponto de vista, né? Ah, me disseram que eu tenho que desenvolver essa habilidade. Me disseram que se eu não me desenvolver, eu vou acabar tendo problemas com isso, sabe? Então a gente nota o quanto é criado de misticismo em torno desse tema, que faz com que as pessoas criem tipo uma obrigação ou uma resistência com aquilo, né? Nessa classe é uma classe que inclui tanto que a gente começa a sacar que, por exemplo, a tua variação de humor, né? Agora imagina só, quantos de vocês que estão participando da live aqui que foram às compras e chegaram de um jeito e 15 minutos, 30 minutos depois você está dentro do supermercado, teu humor muda. Quantos de vocês que estiveram dentro de um aeroporto e você está super bem e de repente começa um negócio acontecer em vocês? Isso pode ser entidades que estão ali simplesmente querendo chamar a sua atenção. Rodrigo, mas espera, eles vão querer chamar a minha atenção para coisas sempre com situações ruins no corpo? Eu diria o seguinte: nós somos tão viciados em sempre procurar o que está errado na gente, que elas sabem que a única forma delas terem a sua atenção é produzindo algum nível de intensidade em você para chamar a sua atenção, para você parar, para prestar atenção no que está acontecendo ali. Agora, se você está super alegre, se você está feliz, ninguém nunca associa isso a uma entidade querendo falar com você. Eu vi aqui que teve uma pessoa que falou assim, mas sempre disseram que é proibido chamar entidades, etc, etc. Sim, percebe que a gente se empodere. Que é separação, é exclusão. E a gente não está dizendo aqui em amarrar entidades ou ter qualquer tipo de compromisso ou vínculo com a entidade. A gente não está nesse lugar. Assim como a Fran acabou aqui trazendo para a gente a possibilidade de a gente estar aqui nessa live, foi um convite. Nós poderíamos aceitar ou não de estarmos aqui. Você percebe isso, gente? É um convite, não é uma obrigação, não é você tem que fazer, não é esse lugar. Então, trabalhar com entidades é sempre ser um convite. E detalhe, sabe criança quando está querendo chamar a atenção do pai e da mãe? Ou até animalzinho. Se você tem animalzinho em casa, você vai saber do que eu estou falando. Se eles querem chamar a sua atenção, eles vão fazer de tudo para chamar a sua atenção. Por exemplo, aqui em casa, a gente está com a Dorinha e com o Luí, né? Se a gente sai para a rua e a gente deixa portas abertas por aqui, é fato que eles vão fazer cocô fora do lugar que eles estão acostumados a fazer. Que quando a gente está aqui, eles fazem direitinho. Eles não erram. Não, tá super legal, é super tranquilo. A gente sai de casa, parece que é assim, tipo assim, você não me levou. Então, tá aqui para você prestar atenção em mim da próxima vez, sabe? E aí a gente começa a perceber que criança também faz a mesma coisa. Se tá chamando você, mãe... Ô mãe, você tá fazendo outras coisas, cabeça em outro lugar. Ô mãe, daí ele vai aumentando o volume. Ô mãe! Ô mãe! Ou se não faz escarcéu, se joga no chão. Isso tudo são formas que as crianças têm para chamar a atenção. Então perceba, pessoal, que com entidades é a mesma coisa. Se você tem tido noites de sono conturbadas, se você tem tido dores pelo corpo, oscilação de humor, sensação de angústia ou de peso, muito provavelmente tem alguma entidade querendo falar com você alguma coisa ali. Rodrigo, mas aí eu tenho que fazer esse curso para resolver? Claro que não, gente. Claro que não. Você pode simplesmente, a gente sempre fala isso, você pode simplesmente se conectar com a grandiosidade que você é e ser gentil com você. E vai dizer para você mesmo, eu escolho ser gentil comigo e qualquer coisa que esteja aqui por perto que também seja gentil comigo, tá bom? Só o fato de você trazer isso para você, você já está dizendo qual é o idioma que você escolhe conversar. E durante toda a classe do Conversando com as Entidades e até das outras especialidades, a gente fala muito isso, Fran. A gente fala que gentileza acima de tudo. É aquilo que funciona para mim e aquilo que funciona para você. Se ficar desconfortável para um dos lados, então não tem como a gente continuar o assunto aqui. Sabe, aquela coisa de ganha-ganha.
Se tá bom para você e tá bom para mim, ok. Então a gente vai conversar. Uau, o que mais é possível? Aí perguntaram, e quais as melhores formas de ajudar essas entidades? Então quando você vem para o curso, uma das coisas que a gente ensina para você é alguns processos que são palavras que você vai dizer e que você faz com que as entidades se movimentem pelo tempo, porque elas muitas vezes estão presas no tempo. Então, quando a gente facilita uma entidade, é aquele lugar... Primeiro, eu não tenho julgamento sobre a história dela. No curso, então, você aprende quais são os tipos de entidade. Tem entidades que podem estar sobre um transtorno de estresse pós-traumático. Eu vi que também teve pessoas que perguntam sobre vícios, esquizofrenias, doenças psicológicas, né? Então, a gente fala também sobre portais. Muitas vezes, pessoas que são portais, elas são o próprio portal, tem muitas entidades passando por ali. Então, são pessoas que acabam tendo distúrbios mentais, porque as pessoas não entendem, porque, na verdade, quando elas estão falando, você está falando com várias entidades só. Então, a gente te ensina a facilitar portais, fechar portais, o que pode apresentar um quadro de melhora em pessoas que têm distúrbios psicológicos. Quanto a vícios, pessoas que literalmente têm vícios, têm entidades perto delas que têm vício. Então, o que a gente vai ensinar você? A tirar a impressão magnética, a carga elétrica que ficou naquela entidade que tem o vício de droga e álcool, aí você facilita aquela entidade, vai ficar mais fácil para a entidade que tem corpo, a pessoa que está ali com os vícios, sair do vício. Porque você vai começar a facilitar as entidades que estão em volta dela e que acabam induzindo ela para um consumo de algum vício, né? Então, falar com as entidades, esse curso, ele te traz um empoderamento muito grande para te lidar com diversas situações durante atendimentos ou até mesmo na sua vida do dia a dia com a sua família, enfim, né? Então, é esse um empoderamento que a gente traz, de você reconhecer tudo e, a partir desse tudo, criar uma realidade diferente. E não tentar consertar, e sim convidar a pessoa e a entidade para caminhos diferentes que elas antes talvez não conheciam. Olha, o pessoal falou também, e eu vejo o que eu faço com isso. Então, vem para o curso. Nesse momento é o lugar onde você pode se empoderar e receber mais contribuição. Se você está vendo, é porque isso é um presente, né? Eu gosto de falar, quem é um empata, que é aquele que percebe tudo, traz para o corpo, isso não é uma maldição. Você vê também não é uma maldição, isso é um presente. O quanto você talvez só não foi empoderado para olhar para essa habilidade como um presente e o que convidaria você e essa realidade a criar algo diferente. O quanto você está negando o presente que você é. Ó, presta atenção que o Douglas já te deu uma grande possibilidade aí. Mesmo que nesse momento não seja o seu momento de vir para o curso, gente, olha, volta e ouve de novo isso que o Douglas acabou de falar, ok? É um grande presente. Todos nós somos um presente, as entidades são um presente, tudo é um grande presente. Se você estiver disposto a reconhecer isso como tal. Okay? A gente costuma também falar, Fran, que geralmente as pessoas que acabam falando sobre entidades, elas estão num lugar de que estão com algum problema com elas, sabe? Não me deixa dormir, não me deixa não sei o quê. E parece que a gente só grava que entidades é igual a transtorno. Sabe? Só que ninguém está disposto a reconhecer que quando você está muito feliz, será que não tem entidades ali por perto de você que estão vibrando essa felicidade com você? E você aciona? Principalmente se você está perto da natureza, onde tem os espíritos da natureza. Isso? Eles estão contribuindo muito para a visão. Só de você estar perto deles, você já está recebendo uma cura. Pegar uma estrada, gente, se conectar com a natureza ali, o quanto isso te faz bem. Mas ninguém fala que pode ser entidades ali, espíritos da natureza, que estão emanando isso para você. Vocês percebem que até no momento de falar de entidades, parece que a gente só fala entidades pejorativamente, sempre de uma forma muito negativa. E percebe que as perguntas que estão sendo trazidas aqui, e eu não culpo vocês, tá bom? Porque toda essa realidade, toda essa sociedade aprendeu a trabalhar desse jeito, né? Só reconhecer a presença de uma entidade pelo lado ruim ou pesado. O convite da classe Conversando com as Entidades e até mesmo as outras especialidades que a gente estava falando aqui, é esse lugar para você reconhecer que assim como existem pessoas
que são incríveis, que põem teu astral lá para cima, também existem entidades que não estão muito interessadas com isso. Assim como nós temos pessoas encarnadas que são grandes possibilidades, tem entidades que não estão aí para nada, sabe um negócio assim? Não sabe nem o que está acontecendo na vida delas. Então, esse curso do Conversando com as Entidades é o lugar onde você se empodera a se comunicar com aquelas que você escolher. Você não precisa se comunicar com entidades que te trazem para baixo, que te deixam tensas. Você não precisa. É uma escolha sua, sabe? É igual eu falo, trabalhar com as entidades é a mesma coisa quando você faz com uma criança e com um cachorro. Não, não é agora. Não vou fazer agora. Não é a gente agora. até fala de você criar um horário de trabalho, que é onde você define, ó, nesses horários é quando eu converso, é quando eu estou disponível para facilitar vocês. Não venham me encher o saco em outro horário, porque se vir eu não vou. Então esse é um empoderamento que a gente sai de ser refém de uma situação e eu que digo como funciona comigo. Só que nunca disseram pra gente que a gente pode se empoderar e dizer como funciona. Sim. Sempre disseram que a gente é vítima, que a gente é refém e que a gente tem que funcionar como as pessoas acham que a gente tem que funcionar. Ao invés de você dizer, uma vez eu estava dando uma aula, eu percebi uma entidade que era a avó do Rodrigo. Eu falei pra ela, olha, eu tô dando curso agora, se você quiser falar comigo, você vem depois. Agora eu não vou falar com você. E tipo, aí eu falei, Rodrigo, ó, vai falar com a sua avó que ela resolve tá me aí, enchendo o é um saco problema aqui. familiar, resolve aí. Resolve aí, me ligue mais tarde, agora eu não posso. Não. Né? Então, olha que legal, gente, que mais é possível, né? Então, em todos os lugares que vocês ainda estão achando que é algo negativo, que não dá para olhar para isso, que não, isso é mais tarde, né? E se agora for o momento, e se agora for a hora, para vocês se conectarem com isso e receber dessa energia, né? O pessoal está perguntando o valor de curso, valor de sessão, explica sobre o curso, valores. Eu não atendo quase muito, porque a gente não tem tempo. A nossa agenda é muito lotada, a gente realmente dá mais cursos. Mas você pode... A Fran mesmo atende. Você não atende com Facilitando Entidades? Ah, então, manda um direct para a Fran e ela pode aí ver, atender vocês e falar como é que funciona o atendimento dela. Eu e o Rodrigo é bem difícil a gente atender, a gente realmente não tem tempo para quase atendimento, né? Então, mas o curso, você tem então que ter feito um pré-requisito, que é o curso de base de Access, e aí o curso ele é um valor tabelado, tá? Não somos nós que decidimos o preço, em Access Consciousness tudo é tabelado. Então, se você é um brasileiro, mas reside no Brasil, aí tem um valor, tá? O valor do curso é tabelado, R$4.000. Se você mora no exterior, aí a gente tem que consultar a tabela do país que você mora, porque é tudo tabelado e é uma regra do Access, tá? Então, se você não quiser fazer o curso completo, que são 7 encontros, né, agora nesse momento, você pode fazer as classes introdutórias de 2 horas, que foi o que a gente falou. Tem a classe do limpeza de casas, entidades e relacionamento, entidades criação, entidades e dinheiro, entidades espíritos da natureza, e cada classe, ela é 2 horas de classe, e o valor também é tabelado. Se você mora no Brasil é R$600, se você mora em outro país, aí eu vou pedir para você chamar nosso time e eles podem passar o valor de tabela para vocês. Eu e o Rodrigo não estamos dando barras de Access online. Se você estiver dando, a pessoa tem uma pessoa perguntando aqui. Eu só dou presencial. Mas é possível. Online não. Eu estou fazendo no formato VIP. Então é 1 ou 2 pessoas, eu estou facilitando a classe. Essa pessoa você conhece? Para quem escolhe receber. Eu conheço ela. Lidere Come. Que cidade você mora, Lidere? Lidere. A gente arranja alguém para você. Pode enviar um direct para nós ou para os meninos. E o que mais é possível. A gente não está dando barras por causa desse momento, né? Presencial, a gente não está dando eu e o Rodrigo, porque aqui em São Paulo está meio estranho, então a gente não está escolhendo nesse momento aqui. Então pode dar online, mas a gente também não escolheu. E tem facilitadores que escolheram e estão dando. Então, se você quiser e não puder presencial com a Fran, se você morar em outro lugar, a gente pode achar algum facilitador para você essa semana. Tem o meu time também, ele também dá cursos, também eles podem talvez dar se você quiser. Ela está em Cascavel. Então, chama no privado, que daí a Merice, que trabalha comigo, dá o curso online. Aí ela pode dar para você, que você escolha fazer. E é isso. Então, olha quantas possibilidades tem com as entidades, gente. Para mim, é uma das classes mais divertidas. Eu amo dar essas classes. Tanto que, assim, agora só para também avisar, né? Eu vou dar as classes de entidades e fundamentos somente até julho. E depois eu vou deixar não vou revalidar agora, nesses 6 meses, as minhas licenças.
porque eu quero focar também na criação dos cursos da minha empresa. Eu sou esse hipocondríaco que adora criar, que adora trabalhar, que nem eu falei para vocês, minha agenda vive lotada, então eu já sei que se eu ficar com as licenças válidas, eu vou dar todos os cursos, eu não vou parar. Então, a maneira de eu me parar, para eu poder olhar agora para algumas outras coisas, eu não vou revalidar nesse período aí de 6 meses até o final do ano. Então, quem quer fazer a classe com o Douglas e com o Rodrigo juntos, essa é a última oportunidade praticamente de entidades até junho e de fundamento até julho. E depois aí eu vou voltar só o ano que vem dando os cursos. Porque como a gente não quer dar curso presencial esse ano e talvez depois de julho eles já cortam a maioria dos online, então eu quero realmente preparar a minha empresa para um momento online. Então, essa é uma escolha nossa para realmente levar a nossa empresa para um outro lugar agora. Mas para o ano que vem a gente volta, porque provavelmente os presenciais vão estar mais fortes no ano que vem. E aí a gente volta a renovar as licenças. O Rodrigo vai ficar com todas ativas. Sim. Só eu que não vou renovar. Então, para quem quer os dois, tem que ser até agora. Esse é o momento. Pode aproveitar essa semana. Sim. Pode aproveitar essa semana para limpar a casa, para organizar os relacionamentos. Olha quanto curso legal que eles vão liberar essa semana. Sabe o que eu falo para as pessoas? Se você gostou desse assunto, faz o limpeza de casas, que é 2 horas, se você tiver sem muito dinheiro, porque você vai aprender a facilitar casas e vai poder vender esse atendimento. Aí, com o dinheiro das vendas dos atendimentos, você paga todos os outros cursos. Sim, é possível. Como seria você criar essa realidade? Eu falo para as pessoas, usem as ferramentas para trazer o dinheiro para você. Esteja essa coisa de, uau, eu vou focar nessa aqui, essa vai me contribuir, agora eu vou movimentar a energia a partir dessa. Aí essa abre para daí entidades de dinheiro, entidades de criação, entidades de relacionamento. E aí, daqui a pouco, você está com tantas ferramentas, e aí o teu arsenal vai crescendo e você sabe lidar com mais facilidade, com maior tipo e com coisas específicas que você quer criar na sua realidade, né? Se empoderar de tudo que tem é uma possibilidade muito grandiosa, sabe? Sempre seja estratégico. Percebe a energia, uau, qual curso vai me ajudar a criar o dinheiro para todos os outros cursos? Faz essa pergunta, porque são tantos cursos que tem e a gente é hipocondríaco, a gente gosta de fazer todos. Então começa a perguntar qual eu faço primeiro que vai me trazer o dinheiro para eu fazer todos os outros. Eita! Olha que pergunta legal, é? Essa pergunta eu não tinha usado ainda, mas eu já vou anotar aqui no meu muralzinho de perguntas. Né? Porque é muito expansiva, pessoal. Então, olha só quantas vezes a gente fica, eu não vou fazer, qual será que eu vou fazer? E essa seria uma boa pergunta, né? Qual que eu, né? Como eu vou criar mais dinheiro? Qual que é o que vai criar mais dinheiro para a minha vida? E que vai expandir mais? E se o Identidade já está sendo um convite para vocês, todos vocês que se conectaram agora, vocês podem estar se conectando com a energia do Douglas e do Rodrigo, e receber essa contribuição, que mais é possível. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá, e se eu fizer o curso e não conseguir dormir, o que eu faço, Rodrigo? E se você fizer o curso... E se eu perceber que vão começar a me bater na porta, o que eu faço? E se eu não conseguir fechar a janela e eles passarem pela janela, o que eu faço? Então, uma das primeiras coisas que melhora absurdamente é o sono. Uma das primeiras coisas depois desse curso. Os alunos, eles sempre falam, Rodrigo, a minha noite de sono é outra. Porque o que acaba acontecendo, sabe, Fran? Ao longo do dia, a nossa mente racional, ela está muito ligada. Ela está muito presente. E a mente racional, ela funciona a partir de pontos de vista. E o que são pontos de vista? Experiências que você já teve. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode. Ah, isso me machuca, isso não me machuca. E a gente fica filtrando quando a gente está acordado. Quando a gente vai dormir, o que acontece? A mente desliga. E aí é o momento... Eles não vão me puxar no pé da cama? Exatamente. E aí é aquele momento onde as entidades que ficaram chamando a sua atenção o dia inteiro, quando desliga o seu julgamento, elas tendem a se tornar mais presentes. Quando você começa a marcar o seu horário, quando você começa a estar presente, você já começa a facilitação ao longo do dia. E foi o que eu falei lá antes. É tudo uma história de ser muito verdadeiro para você e gentil com você. Se você escolhe isso para você, é você que vai dizer, ó, eu estou dizendo, vocês querem conversar comigo, vocês gostariam da minha contribuição? Então vai ser pela manhã, na hora do almoço, enfim, você que vai escolher este horário.
Por isso que a noite de sono melhora muito, porque elas sabem o momento que você vai ouvi-las. Sabe igual a criança que a gente estava falando? Uhum. Se a criança que você tem menos sabe, estímulos. se a criança sabe que é na hora do almoço, que você vai estar sentadinho com ela, que você vai ouvi-la, ela sabe que é aquele momento que ela vai trazer a informação. Ela não vai ficar te procurando antes. Se você já vai habituando aquilo a acontecer em determinados momentos da sua vida. Tá bom, gente? Mas eu adoro. Esse tipo de coisa são coisas que realmente o povo pergunta mesmo. Que quer saber se puxa o pé, se não puxa. Tá, se não puxa o pé. E será que ela passa pela parede? Atravessa a parede? Se ela não vai puxar o pé, ela vai puxar a cabeça, pessoal. Pois é, isso tudo é muito da ficção, né? Isso muita coisa de filme, é coisa que a gente ouviu por aí, que vó contou, sei lá, né? Que livros disseram e que inventam possibilidades que talvez assim, ó, pode ser que assim tenha sido a realidade da pessoa que escreveu, mas não significa que tenha que ser a minha. Porque nós é que escolhemos qual é a realidade que funciona pra gente. E daí tem um monte de gente que fala, ai, pelo amor de Deus, parece filme de exorcista, não sei o quê. Gente, se você escolher ser gentil com você, é assim que vai ser. Se você escolher que tem que ser conturbado, que tem que ser todo atrapalhado, que tem que ser não sei o quê, gente, o nosso ponto de vista cria a realidade. E é disso que a gente fala, classe de empoderamento é aquele lugar onde você lembra que é você que escolhe o que está disponível no cardápio da vida. É você que vai escolher o que você vai comer no almoço, é você que vai escolher o que você vai jantar, é você que escolhe. Senão, vira uma coisa empurrada. E é isso que essa classe traz, empoderamento, para que você assuma a tua vida. Exato. E aqui perguntaram, meu marido está perturbado. Diz que a mente está tagarela e que está deixando ele louco e com medos. As entidades dominam a nossa mente. Na verdade, o que pode ser é que ele está percebendo essa comunicação das entidades entre si ou com ele, e ele acha que isso se passa dentro da mente dele. E muitas vezes ele está percebendo esse ambiente externo e isso está gerando ele confuso, porque talvez ninguém nunca empoderou ele, que talvez ele pode chegar e dizer, opa, peraí, tem entidades aqui, sim, como é que eu facilito vocês? O que vocês estão querendo de mim nesse momento? E aí eu vou lá para esse lugar de empoderamento, de reconhecer o que está acontecendo e não vendo algo como está acontecendo como algo sendo errado ou que estão me prejudicando. Muitas vezes isso é uma habilidade que não foi reconhecida, que não foi empoderada para você, para que você possa então criar essa realidade diferente, né? Então, quantas possibilidades você pode acessar quando você abre espaço para descobrir o que tem de novo para você? Ai, que tudo! Uau! E olha só, Rodrigo e Douglas. Agora a gente tá com 2, né? Daí a gente tem que lembrar de chamar os 2. Pode falar os meninos. Fala aí os meninos. Os meninos, né? Me veio uma pergunta. E agora, se eu facilitar as entidades uma vez, talvez as pessoas possam estar se perguntando, é uma vez, tá bom, já tá resolvido, eu tenho que fazer sempre? Eu vou ter que facilitá-las? Então, depende muito do que a pessoa... Porque tem pessoas que trazem as entidades de volta, né? Elas mandam embora, mas elas querem que a entidade volta. E aí elas prendem a entidade ao invés de realmente mandar as entidades embora. Uma vez que você abriu espaço e facilitou uma entidade, você mostrou para ela que ela estava presa no tempo. Muitas vezes ela viu que ela pode ter uma outra vida, num outro corpo, em um outro lugar, e ela nem volta mais para aquilo, ela já foi. Então, mas só que tem pessoas que não liberam e não deixam o outro embora, a entidade. Então ela fica presa, né? E o que pode acontecer é que você perceba novas entidades. Então, o que você pode dizer... Por isso que a gente fala no curso, né? Primeiro a gente ensina você a trabalhar com a sua equipe de trabalho, né? Que são o seu anjo da guarda, as pessoas que estão ali contribuindo para você criar uma realidade diferente. A gente ensina você a criar um horário de trabalho para ter esse horário com elas, onde você se compromete a contribuir para elas, e aí você pede contribuição delas de volta para você. Então, facilitar as entidades, muitas vezes você vai sempre lidar com entidades diferentes, tá? E não com entidades que são sempre as mesmas. Se são sempre as mesmas, talvez você está aprendendo ela. O curso do Limpeza de Casas é de 2 horas, tá bom? Tá joia? Deve ser feito por quanto tempo? E aí, tudo isso a gente traz no curso, tá bom? Tá. Porque depende muito da situação. Ela perguntou há quanto tempo. A limpeza de casa deve ser feita por quanto tempo? Depende, às vezes você vai fazer uma vez é suficiente, às vezes você vai fazer 4 e aí vai ter mais coisas ainda. Mas, ok,
sabe? Então vai depender realmente. A gente vai te ensinar no curso você a perceber através do leve e pesado como você percebe quantas vezes é necessário uma facilitação de uma casa. Uau. Uau! Olha aqui, a Cris falou, minha filha foi diagnosticada com TDAH, Tinha muitas fiz a classe e pude auxiliar ela a se empoderar. empoderar. E Olha era que apenas lindo, E olha só- Cris. É isso mesmo. Exato, as crianças percebem muito o mundo espiritual, tá? Muito, 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 muito mesmo. E perguntar aqui, qual workshop ele poderia fazer para liberar essa entidade que está perturbando a mente? Eu, na verdade, sabe qual que eu falaria para você? O de limpeza de casas. Porque vocês vão trabalhar a casa, o lugar, e aí você vai aprender a facilitar alguns tipos de entidades. A gente fala de entidades com vício, a gente fala de entidades que estão sobre transtorno de estresse pós-traumático. Eu percebo aqui você perguntando energeticamente que o limpeza de casa seria algo que teria um conteúdo mais completo para ele conseguir lidar nesse momento e que seria uma solução mais rápida, porque é um workshop de 2 horas, o custo-benefício também é melhor para algumas pessoas que nesse momento não têm o dinheiro para participar das 7 telechamadas, e já percebo que vai mudar muito a realidade e não tem pré-requisito. Sim. Quanto custa o curso limpeza de casa? É R$600. São Se você mora no R$600 Brasil. Se você é residente no Brasil, tá bom? Deixar bem claro isso. Então, a outra lá fica correndo Uau. assistindo Tem uma que chegou do hospital aqui. à noite por causa de uma cirurgia do rim. Está tudo ok. Estou em casa feliz, mas agora há pouco comecei a sentir uma tristeza. Pergunta. Comecei a me perguntar a quem pertence. E quando a gente vai para o hospital, querendo ou não, tem muitas entidades que estão sem um corpo, né, lá. Então, naquele lugar, e elas acham que o teu corpo pode ser o corpo dela, porque elas estão vivendo uma mesma sensação que você. Então, nesse momento, você pode usar as ferramentas, se você tiver de entidades, para realmente facilitar se você trouxe alguma com você, tá? E aí fica mais fácil. Aqui perguntaram se é a mulher lá do marido. Sim, você pode fazer nele, sem problema nenhum. E perguntaram se é online. Sim, é online! Todos esses que a gente falou. E o que mais é possível? Vocês curtiram falar com as entidades, hein, pessoal? E essa semana, Então, quem quiser aprender um pouquinho mais, a gente vai fazer uma semana de apresentação dos cursos. Uhum. Então vai ser todos os dias, à 1h no nosso Instagram, os Meninos da Consciência. Nós vamos explicar um pouquinho mais profundo entidades e relacionamento, entidades e criação, entidades e limpeza de casa, falando com as entidades e entidades e espíritos da natureza. E aí, então, você pode talvez tirar um pouco mais de dúvidas específicas de cada workshop, porque aqui a gente está falando de uma maneira geral de todas as classes, que são muitas, mas que todas são bem grandiosas e cada uma contribui num aspecto específico, aí você pode ver qual se encaixa melhor para você, né? E se você for aflito e não vai aguentar esperar para amanhã, na TV Os Meninos da Consciência, Já no tem lives YouTube, lá. tem várias lives do Conversando com as Entidades e de todas essas outras aqui também, tá bom? Se você não quiser esperar ao vivo, você já pode ir lá já olhar. começa a assistir. Uau. Olha, a Jana chegou atrasada. Meninos, deixa eu ver aqui. Como alguém lida com dinheiro, pode ser que sejam... Sim, a gente tem a classe do Entidades? dinheiro em entidades, né? E o dinheiro, ele é uma entidade. A energia dinheiro, ela é uma entidade. Quando você aprende a se relacionar com ela, então muitas vezes as pessoas não estão em congruência energética com a energia do dinheiro. Elas dizem que querem dinheiro, mas elas não manifestam dinheiro. Então existe uma mentira ali, existe algo que está bloqueando algo, né? Para que ela tenha mais consciência e possa se empoderar. E quando a gente também fala com as entidades, você facilita, elas podem trazer contribuição que gerem dinheiro para você. Então, quando gera dinheiro para você, então você começa a abrir mais possibilidade de criar isso. Facilitar elas, as entidades, elas não têm ponto de vista sobre dinheiro. Quem tem ponto de vista sobre dinheiro somos nós. O que é dinheiro para a entidade, gente? O que dinheiro adianta para ela? Nada. Dinheiro é algo dessa realidade. Você, como estando nessa realidade, sim, para você é algo que interfere na sua realidade, o dinheiro. Mas para elas, não. Então, para elas, o que é valioso? Quando você facilita elas.
Então, quando você facilita, elas entram numa gratidão tão grande que aí elas podem contribuir com qualquer coisa. Te presenteia. E podem ser coisas que vão te gerar dinheiro, se você não tiver ponto de vista. O problema é que as pessoas têm ponto de vista em receber contribuição da entidade, de achar que vai ter obrigação, de que vai estar amarrado, de que vai estar não sei o quê, e você vai estar nada. Simplesmente você está sendo presenteado porque você também presenteou. Esse é o ponto, é uma troca de presentes. É uma troca onde cada um contribui com o que tem de melhor. O seu melhor é facilitar elas, e elas podem contribuir com você no que for melhor para você naquele momento. É assim que eu percebo, né? Ótima pergunta. Quem quiser e olha só, então, às vezes as pessoas pedem dinheiro e aí elas entram nesse estado assim, uau, mas realmente esse dinheiro veio da entidade, e agora o que eu vou fazer para retribuir? Né? Exato. Aí às vezes fica naquela cobrança de si mesmo e meu Deus, e agora? E aí já bloqueia tudo, né? Exato. Aí você já tranca o teu receber e aí você já não recebe mais nada, nem dinheiro e nem possibilidades. Fantástico. Né? E simplesmente se abrir e receber. E aí o dinheiro a gente tem aquela ficção, né? Que às vezes só vai vir do meu trabalho ou só vai vir dos meus clientes. E se o dinheiro pudesse vir de outras possibilidades diferentes que a gente sequer imaginou, um presente de alguém, né? Ou outra linhagem que a gente não define só. Eu trabalho aqui, só tem que vir daqui. E aí, quando não vem daqui, então eu não recebo. Né? E tem muito isso também, que as pessoas entram nesses espaços. O que eu posso dizer que teve alguém que falou ali, não vou nem ler o que ela falou, mas eu vou responder o que ela falou sem ler o que ela falou. O que eu posso dizer é que, para mim e para o Rodrigo, é muito... A gente não tem ponto de vista sobre as entidades. É algo que para a gente é tão leve. É como eu falar de dinheiro, é como eu falar de uma caneta. Contar uma história para alguém, tá conversando numa live, né? E como é muito fácil, para mim, eu sempre gosto de saber o máximo possível, me aprofundar, ter consciência, porque elas me presenteiam tanto. Então, talvez se com quem você fez, você não sentiu essa conexão, pode ser que você possa ser um convite para que você possa experimentar com uma outra energia e com uma outra visão. Porque, na verdade, quando a gente dá um curso, a gente entrega aquilo que tem no nosso universo, né? E para algumas pessoas, elas ainda estão num lugar e outras estão em outro. Não tem o pior e nem o melhor. Só tem aquilo que talvez pode ser a contribuição que você escolha receber. E talvez naquele momento você estava aberto para receber daquele jeito. E agora, talvez, se você está ouvindo isso e você percebe que tem algo a mais dentro daquilo que você já fez, eu te faço um convite. Então, se você quiser experimentar esse algo a mais, e pela nossa experiência do que a gente experimentou, você vai ser muito bem-vinda para refazer a classe. Vai ser muito legal. Uau. E quem sabe, em breve, eles vêm para Passo Fundo, tchê, facilitar essa classe. O que mais é possível, né? Esse ano a gente não vai viajar. É só ano que vem. Porque esse ano tem que ser online. Esse ano vai ter que ser só online, mas o ano que vem tem possibilidades. Olha aí, já estamos abertos. Uau, né? É incrível. Estar em comunhão com as entidades é um lugar de tanta tranquilidade, porque você realmente está empoderado de si, né? Quando a gente fala e comunicar com as entidades, você começa a estar presente. E quando você está presente, não é só mais com a entidade, você está presente com a consciência dessa entidade, você está consciente com a presença dessa entidade, você está presente com todas as consciências. E você se comunica energeticamente com tudo. E quando você se comunica com tudo, você pode receber de tudo. Você não está fechando portas do seu receber. Então, qual é o presente que as entidades podem ser para a gente, se a gente realmente estiver disposto a perceber todas as consciências de todas as entidades, independente dela ter um corpo ou não, ou de ela ser um objeto ou não. É por isso que eu vejo que é esse lugar, né? Essa classe, para mim, é classe de empoderamento e inclusão. Gente, é um lugar onde você assume, assume a tua vida. Sabe? Não é mais medo, não é mais, aqui eu não piso, eu vou nesse lugar, eu não gosto de receber a presença dessa pessoa, sabe? Toda essa coisinha que fica na cabeça de crenças, né? A gente acaba escolhendo uma outra coisa, que naquele momento, você, aonde você estiver, você escolhendo você acende uma luz tão grandiosa e que aquilo abre uma clareira. Sabe como você está numa mata fechada? E quando eu vejo assim, sabe? Quando a pessoa ela assume quem ela é, a luz interna dela acende tanto que abre uma clareira
naquela floresta que estava fechada, naquela noite que estava muito escura, né? Então é aquele lugar onde você não tem medo mais de escuro, você não tem mais medo de densidade, você não tem mais medo, porque medo, como o Douglas estava falando lá atrás, é só uma forma de você não reconhecer a própria potência que você é. E quando você começa a reconhecer a potência que você é, onde você estiver, você vai brilhar. Onde você estiver, você vai contribuir. Com quem você estiver, quer seja com você mesmo, quer seja na casa de alguém, quer seja numa live, onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e falar assim, caraca, tem alguma coisa diferente em você e eu gostei disso. E você estaria disposto a assumir esse lugar que você sabe que está aí dentro de você, mas talvez tenha tanta bagunça aqui dentro que você dá mais valor a arrumar essa bagunça ao invés de simplesmente agradecer a casa que você está hoje e mudar para uma casa nova. Estar num outro espaço, vivendo e experimentando outras possibilidades. É exatamente assim que eu me vejo depois de um ano facilitando a classe aí de entidades, praticamente um ano agora. E eu percebo isso, sabe? Aonde a gente pisa, aonde a gente anda, o assunto que a gente quiser trazer, qualquer coisa, gente, parece que abre um espaço. Por quê? Porque a gente está incluindo tudo, inclusive seres que não têm mais um corpo físico. Uau, gente. Nossa live está quase encerrando. Temos 5 minutinhos. Passa muito rápido. Gente, gratidão. O que mais é possível? Que delícia ouvir vocês. É sempre um convite, é uma expansão ainda maior. E eu acho que cada um que conectou hoje nesse momento, né, ou veio para ouvir as entidades, mas a forma como vocês passam esse conhecimento conecta as pessoas, que elas ficam assim, ó. Sabe? É gostoso ouvir vocês, sabe? A gente quer ouvir mais, e a gente fica conectado com essa energia. E se a gente pudesse ser essa energia o tempo todo, né? Na nossa vida, com a gente mesmo, nas nossas relações, né? Na relação com o outro, né? O quanto às vezes a gente está tão desconectado que o outro nem percebe a gente. E às vezes, olha só, a gente está por live, né? E a gente está conectado numa energia. Que a gente olha e a gente fica assim, nossa, o que tem mais aqui para mim receber? O que tem mais ali que ainda ele não falou que vai ser contribuição para mim? Sabe? E aí você fica naquela sede de mais, de mais, de mais. E aí você tem que acompanhar os meninos lá na TV Meninos da Consciência. E teve alguém que falou que ó, tem um problema com o relacionamento. As entidades podem contribuir com isso. Sim, tem a classe que chama Entidades e Relacionamento. E você, por um acaso, eu e o Rodrigo estamos no meio do lançamento que chama Namora Comigo, que é um tratamento de 12 encontros, mais 12 tratamentos energéticos para que você possa abrir e olhar para esse lugar do relacionamento. Primeiro a gente vai empoderar você a se relacionar com você, depois nós vamos falar sobre você e outras pessoas. Então aproveite que está aberto até segunda-feira só as inscrições. Corre lá na nossa bio, que está lá. Esse tratamento vai ser incrível também. É um tratamento e curso junto. 3 meses. 3 meses de curso, gente. Uau! Gente, vale a pena. Eu já fiz vários cursos com ele. Assim. Imagina. Eu digo para vocês, pode ir de olhos fechados e só recebam a energia, que é essa que vai contribuir ainda mais para a vida de vocês e para vocês mudarem qualquer situação. É muito legal. Eu fiz o tratamento de 40 dias, 43, e foi muito incrível. A gente fez um trabalho energético que eles fizeram e foi muito gostosa a contribuição, assim, expande o nosso universo e a gente sai daqueles milindres, sabe? Daquelas glooms e tudo que vai grudando na vida da gente, que a gente nem sabe de onde que veio aquilo. É um chiclete que gruda ali e tu não sabe como tirar. E aí, às vezes, com alguém facilitando você, você simplesmente expande o teu ser. E aí cria mais para sua vida, sabe? Um outro olhando para essa situação. E o que mais? Gratidão, olha, pessoal. Gratidão. Então, fomos a pergunta, né? Olha aí. Que energia, espaço, consciência, escolha você e o seu corpo podem ser para estar presente de todas as entidades que estão se comunicando e querendo presentear você. Quantos presentes você está deixando de receber do universo quando você se fecha nessa posição de não ter consciência sobre tudo e como lidar com tudo. Então, que presente isso pode ser quando você se abre para realmente receber das entidades de tudo. Uau! Maravilha! Essa pergunta a gente vai ter que ouvir de novo a live para anotar, pessoal.
Então, vocês ouvem de novo a live, ela vai ficar lá no IGTV, depois lá no YouTube. Vocês vão lá, ouvem toda a live de novo, anotem e colocam na geladeira, no espelho, no banheiro. Uau, e vão recebendo dessa energia para mudar qualquer coisa. 28 segundos, pessoal. Um beijo grande, gratidão. Beijo, obrigado, e o que mais é possível que podemos criar com essas possibilidades de entidade? Quem quiser, manda um direct pra gente, a gente vai guardar vocês. Beijo! Gratidão pela presença e contribuição. Até mais! Até mais, amor.